benefícios de uma solução extrajudicial em detrimento de uma solução judicial? Vamos começar com Mônica. Por que é melhor fazer, né, essa atualização sobre o conflito, esses rumos, fora do Poder Judiciário do que dentro, no contexto de um litígio judicializado? Agora, a Fernanda colocou o ouro na mão do bandido, né? Eu vou falar um pouquinho, não um pouquinho, um pocão, de como eu vejo, né, eu e determinadas pessoas dessa área de solução extrajudicial de conflitos. Eu acho que os benefícios são todos. Eu acho que a gente não está aqui também para, digamos assim, denegrir o judiciário, nem muito menos o sistema judicial como um todo, juízes, promotores e defensores, etc. Muito pelo contrário, acho que eles têm um papel extremamente importante. E quando existem casos que não são passíveis de ir para soluções extrajudiciais, eles precisam de um terceiro decisor, eles precisam de um juiz falando alguma coisa, eles precisam de um promotor protegendo um menor ou um incapaz. Existem casos onde não se fala em solução extrajudicial porque não é possível. Mas aonde é possível, eu acho que eles têm diversos benefícios. As soluções extrajudiciais têm diversos benefícios. Uma delas é a questão da comunicação. A comunicação na solução extrajudicial, e aí eu vou falar um pouquinho, puxando a sardinha para o nosso lado, de práticas colaborativas, que é uma advocacia de não litígio, uma advocacia não litigante, onde as partes e os advogados assinam um termo de não litigância. E isso reflete como, caso essas partes não cheguem num acordo com aqueles advogados e, eventualmente, com outros profissionais que estejam envolvidos para lidar com aquele conflito, a gente vai falar sobre isso também mais adiante, as partes têm a obrigação de buscar outros advogados. É uma coisa bastante audaz, é uma coisa bastante diferente, mas, de alguma maneira, incentiva e muito, tanto as partes quanto os advogados, a buscarem alternativas além dos esforços normais. Eles vão para esforços mais contundentes. E aí, nessas práticas colaborativas, ele é um excelente exemplo. Obviamente, a mediação, a negociação, conciliação, todos esses métodos são extremamente profícuos, mas a advocacia colaborativa ela estampa bem essa questão da comunicação, porque na advocacia colaborativa todos falam com todos. Então, você pode contratar outros profissionais, né, psicólogos, eventualmente financeiros, e esses profissionais vão estar falando com os advogados com as partes, os psicólogos que são envolvidos, eventualmente, no caso, também falam com as partes, falam com os advogados. Tem reuniões a 4, reuniões a 6, partes com advogados com psicólogos, eventualmente vem um financista para ajudar naquilo. Então, é uma comunicação extremamente ampla. E aí, a gente, comparando com o judiciário, vê o quê? No judiciário, por mais que seja eficiente essa comunicação, por mais que o juiz ouça o promotor, ouça, por exemplo, a psicóloga ou o estudo psicossocial que foi feito, eles vão se comunicar num litígio muito exacerbado através do processo. Então, tem um ser ali no meio, que é o processo, que vai brecar ou escalar um conflito que vem. Muitas vezes eu me deparei com casos onde a parte não sabia que o advogado estava falando aquilo no próprio processo, ou seja, acaba virando uma briga entre advogados, muitas vezes. Então, essa facilidade de todos falarem com todos e não ter a formalidade da psicóloga, por exemplo, do estudo psicossocial, ter que falar com o advogado, ou mesmo com o juiz, ou mesmo com o promotor, estou falando isso no caso dos menores, poder comunicar e poder falar de uma maneira mais ampla, isso é fundamental. Isso é um dos pontos que eu acho que é extremamente interessante para a gente ressaltar aí nos benefícios das soluções consensuais. Muito bem. Sandra, quer complementar? Opa! Eu acho que, claro, a gente pode aqui elencar muitos benefícios das soluções
consensuais, das soluções extrajudiciais, e realmente eles existem. E como a Mônica salientou, isso não diminui o judiciário, porque muitas vezes o judiciário é necessário, né? Então, o judiciário ele chega onde a conversa não consegue chegar. E muitas vezes eu preciso de uma solução adjudicada, né? Eu preciso de uma decisão de um terceiro. Às vezes a gente tem pessoas em risco, às vezes a gente tem pessoas que não são capazes de tomar decisões, são incapazes, literalmente, e para isso o judiciário está ali e deve funcionar nesses casos para que o conflito tenha a melhor solução dentro dessas peculiaridades desse sistema. Porém, a gente tem que pensar que muitas vezes o judiciário é usado para situações que ainda não chegaram no nível de precisar obrigatoriamente de uma decisão de um terceiro. E aí a gente pode conversar aqui sobre acesso à justiça e crise do judiciário. A conversa seria muito longa, aqui todo mundo tem muito para dizer sobre isso. Mas só para dizer que seria muito bom que a gente deixasse o judiciário fazer bem feito o que efetivamente precisa dele, e as coisas que pudessem ser resolvidas pelo protagonismo das pessoas, pelo fortalecimento das pessoas e uma tomada de posição e de decisão, ser realizado pela via extrajudicial. Então, eu queria só chamar a atenção que muitas vezes o judiciário, em casos que não precisariam obrigatoriamente do judiciário, ele traz alguns malefícios, vamos dizer assim. A Mônica bem salientou o fato de que ele escala ainda mais o conflito. Essa falta de comunicação, ou essa comunicação por escrito, através de advogados, muitas vezes cria um ambiente muito litigioso. E essa busca do direito de cada um deixa de levar em consideração o que cada um precisa e o que cada um necessita, né? E citando de novo o Rodrigo da Cunha Pereira, do IBDFAN, ele diz assim: nós temos que pensar que as pessoas não são só sujeitos de direito, elas também são sujeitos de desejo, e eu incluiria ali sujeitos de desejo, sujeitos de necessidade, sujeitos de interesses. Então, eu tenho que, enquanto profissional do direito, olhar aquela pessoa como um todo e perceber que talvez não seja só a questão jurídica que esteja em primeiro plano, e tem outras coisas que podem ser resolvidas extrajudicialmente. Sobretudo porque, além de estar abarrotando o judiciário com casos que às vezes nem precisariam estar no judiciário, e o judiciário tem um custo altíssimo. Mesmo quando a justiça é gratuita, né? Outro dia eu escutei uma juíza dizendo isso: a justiça nunca é gratuita. Ela pode não ser cobrada daquele usuário, mas alguém paga pela justiça. O Estado tem uma dívida enorme, né? Você paga anualmente com as contas do judiciário, e são os impostos que poderiam estar sendo empregados em outras coisas que estão sendo empregados no sustento desse sistema de justiça, que poderia ser muito mais bem utilizado se a gente pensar em conflitos sendo resolvidos extrajudicialmente. Além disso, então, tem um aspecto emocional que é muito importante, tem um custo emocional enorme o judiciário nesses casos, e um custo financeiro também, um custo de tempo. Quanto tempo as pessoas vão demorar para que essa situação seja resolvida? E, para terminar, tem uma outra coisa que eu costumo dizer para os meus alunos: uma sentença, em casos de família, ela põe fim ao processo, ela não põe fim ao conflito. E é por isso que muitas vezes nós vemos uma relação de conflito gerar 20 processos diferentes. Por quê? Porque o juiz pode dar uma sentença para aquele caso, mas se as pessoas não têm uma relação pacificada, uma relação reorganizada, transformada por um diálogo, essa história ainda vai continuar e vai ter outros capítulos no judiciário, né? Célia, quer completar, né? Eu gostaria, obrigada. Eu acho que tudo que vocês estão falando tem muito ao encontro de uma advocacia estratégica, né? A advocacia estratégica tem que pensar, né, o conflito concreto,
dentro de um contexto, né? E também dentro da lógica dos meios adequados, das possibilidades que você tem, sejam consensuais, sejam de adjudicação, se existe a possibilidade de uma simetria para você caminhar pelos meios adequados, ou se existe uma assimetria que você não basta só apenas pôr um na frente do outro, que não vai resolver, né? É mais do que só colocar um na frente do outro. Eu falo que a sessão de sala numa mediação, por exemplo, é muito pouco, perto de tudo que você faz por trás, nos bastidores para chegar àquilo, né? Toda a construção que você faz interdisciplinar, multidisciplinar, com todos os suportes para chegar àquilo. Então, eu penso que tudo que vocês estão falando tem a ver com uma advocacia estratégica, né? E que a gente precisa formar os profissionais nas universidades, em todos os espaços que nós estejamos, para pensar estrategicamente quais são os meios mais adequados, pensar se aquelas relações são assimétricas ou não, e se forem assimétricas, não está impedido, né? Nem na doença mental está impedido você participar de uma mediação, tanto que não seja na crise, no surto, né? Vamos pensar juntos que se há uma assimetria, que mecanismos, né, que métodos nós utilizamos para gerar o equilíbrio de poderes, né? Dentro da lógica, então, dessa estratégia e de adequação de métodos. Acho que é isso. Muito bem. Então, eu quero só finalizar aqui, né, essa questão, destacando a possibilidade de inclusão de outras pessoas, né? A gente conversou aqui de situações em que a avó é uma das cuidadoras dessa criança, então ela pode ser chamada a essa conversa sobre o convívio familiar. A professora Célia mencionou também o psicólogo, a psicóloga, né, que muitas vezes também está nessa escuta.